Olá, meus queridos. Estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina, neste domingo 22 de junho. O tema da lição é o profeta relutante. E é claro que nós estamos falando de Jonas, como nós vimos na lição de ontem. Jonas é aqui considerado o profeta relutante. Queridos, se nós pararmos para pensar, a história de Jonas, ela se parece muito, em dados momentos, com a minha e com a sua, em relação ao fato da relutância de Jonas, da resistência de Jonas, no momento em que ele é chamado por Deus para ir evangelizar aquela cidade. E nós conhecemos a história. Nós sabemos que ao invés de ir para Nínive, Jonas resolve pagar a sua passagem e embarcar ali naquele navio rumo a Tarsis. E nós sabemos o resultado de tudo isso. Algo que nos chama a atenção nessa história de Jonas é o fato dele ter passado 3 dias no ventre daquele peixe. Se nós observarmos a história, nós sabemos que Jesus ele passou 3 dias naquele túmulo. Outra história também, onde o personagem passou 3 dias cego, foi a história de Paulo. Quando Paulo tem aquele encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, e ele ouve aquela voz, e ele passa 3 dias sem a visão, 3 dias sem enxergar. É claro que isso é muito simbólico, mas isso nos traz a reflexão, o fato de que em determinadas situações nós precisamos parar para refletir. Talvez esses 3 dias que Jonas tenha passado no ventre daquele peixe tenha servido para a sua reflexão. Jesus não tinha nenhum pecado e ele passou 3 dias num túmulo. Jonas passou 3 dias no ventre daquele peixe, talvez refletindo sobre a sua atitude, sobre a sua desobediência, assim como Paulo também. Então, a história de Jonas, embora seja uma história bem pequena, um livro muito pequeno, ela é uma história impactante, é uma história que traz lições para as nossas vidas. Muitos crentes veem em si mesmo o reflexo desse profeta relutante. A história contém lições a respeito dos eventos futuros. Jesus declarou que era maior que Jonas. Ele sabia que vir ao mundo envolveria a cruz, e ainda assim ele veio buscar e salvar o perdido. Jonas passou 3 dias dentro do ventre daquele peixe, como eu falei. Talvez 3 dias para refletir sobre a sua pequenez, sobre a sua incapacidade, sobre o seu pecado, sobre a sua desobediência que ele havia feito para com Deus. Hoje nós conhecemos Jonas como um profeta relutante, indisposto a ir a Nínive. Da perspectiva humana, é fácil entender a atitude dele. Os assírios comandavam um governo violento. Jonas não somente disse não para Deus naquele momento, simplesmente pelo fato de estar indisposto ou não estar com vontade de ir. Jonas tinha medo de ir até aquela cidade. Talvez nós possamos julgá-lo, apontá-lo, mas nós não entendemos o seu real motivo. E nós, como seres humanos, somos falhos e pecadores. Os murais assírios estão repletos de cenas de crueldade incomum. Povos conquistados eram mortos pelos métodos mais cruéis imagináveis. Quem gostaria de enfrentar a perspectiva de pregar arrependimento em uma capital assim? Queridos, se muitas vezes eu e você somos chamados para pregar o evangelho num local tranquilo, um local calmo, e muitas vezes nós somos capazes de dizer não. Imagine só agora Jonas, que recebe o convite para ir para uma cidade onde as pessoas eram bárbaras, onde as pessoas eram más. Imagine só, coloque-se no lugar de Jonas. Há um momento importante na história que pode apontar para o movimento remanescente dos últimos dias. Ao ser questionado sobre quem era, Jonas respondeu: eu sou um hebreu que temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa declaração de Jonas ela é bastante parecida com a mensagem do primeiro anjo, lá de Apocalipse, quando ele diz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa é a mensagem do primeiro anjo, muito parecida com a declaração de Jonas ali naquele momento em que ele estava naquele barco. Ao mesmo tempo,
nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual. Quando Deus diz, saiam dela, povo meu, ele indica que essas pessoas devem se arrepender. Uma mensagem que quase sempre provocou reação negativa de muitas pessoas, mesmo quando transmitida de maneira mais gentil possível. Quem de nós, ao testemunhar, não recebeu respostas negativas ou mesmo hostis? Precisamos entender que isso faz parte do trabalho. Quantas vezes nós não fomos mal recebidos? Quantas vezes nós não fomos duramente criticados somente por estar levando a mensagem de Deus a outras pessoas? A lição nos faz uma pergunta para a nossa reflexão. Quanto de Jonas você encontra em si mesmo? Como vencer essas atitudes erradas? Essa é uma pergunta para a nossa reflexão. Pense nisso e abrace a causa de Jesus, de pregar a outras pessoas. Jonas tinha medo, porque as pessoas eram bárbaras, as pessoas matavam sem dó e sem piedade. Quanto a mim e a você, nós estamos sendo chamados para ir pregar em lugares confortáveis, em lugares onde a pregação de Deus ainda é tranquila, nós não somos perseguidos. Queridos, esta é a mensagem e Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para que feche os seus olhos e juntos possamos orar. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado pelos momentos que aqui passamos. Abençoa cada ouvinte, cada telespectador, nos ilumine a cada dia mais para levar a Tua palavra a outras pessoas que não Te conhecem. Nos encoraja, em nome de Jesus. Amém.